É um distúrbio na forma da córnea o responsável por esse famoso borrão na hora de enxergar. Segundo explica esse oftalmologista, o que acontece é que nesses casos, os raios de luz não são refratados corretamente e a imagem, então, não fica igualmente projetada. A miopia ocorre basicamente por duas razões. O que a gente chama de miopia axial é quando o globo ocular ele se torna maior do que a média do tamanho. Um outro tipo de miopia, que nós chamamos de miopia de índice. Essa daí já é mais reservada a pacientes de mais idade. O que é a miopia de índice? Quando os índices de refração do olho se alteram. Esses índices são basicamente o que altera é a transparência do cristalino, ou seja, o paciente que está desenvolvendo uma opacidade do cristalino, a catarata. Foi nos últimos anos que a cirurgia de correção da miopia se popularizou. Perceba em detalhes naquela imagem do início desta reportagem como ela é feita. O médico corta a membrana que reveste a córnea e então o laser é acionado. Tudo é muito rápido e pronto. A tampinha volta para o lugar e o paciente, na maioria das vezes, já sai enxergando. É uma cirurgia que tem um resultado para o paciente extraordinário na maioria dos casos e ela continua como uma opção extremamente válida para aqueles pacientes que desejam enxergar bem sem querer depender de óculos ou lentes de contato. De maneira geral, depois de algumas horas, 10, 12 horas da cirurgia, o paciente já tem uma visão muito razoável. Foi assim com a Aline, que se submeteu à cirurgia em 2012, depois de conviver com 3 graus de miopia desde a infância. Foi tudo muito simples, segundo ela conta. Eu fui tranquila, porque eu estava super empolgada, então não tinha aflição. A cirurgia ela dura em cerca de uns 5 minutos, é muito rápido. Quando eu fui casar, que eu fiz a cirurgia antes, a minha avó falava, agora dá tempo de desistir, vai conhecer o noivo. Porque o grau era relativo até, então é uma piadinha que todo mundo usou, falando que eu tinha feito a cirurgia para conhecer o noivo, mas eu não desisti do casamento, não. O único detalhe é que depois da cirurgia, os olhos da Aline retomaram meio grau da miopia, o que fez com que ela tivesse que ser operada de novo. Mas o procedimento não está errado, segundo o médico, e a recuperação realmente varia de paciente para paciente. Em muitos casos não é possível a correção total, mas o importante é que o paciente seja informado disso antes do procedimento. Se ele estiver de acordo que o grau dele vai ser reduzido de forma significativa e que ele pode eventualmente necessitar utilizar óculos de maneira pontual para algumas atividades, pode ser indicado sem problema nenhum. O especialista apenas deixa claro que, apesar de o caso da Aline ter dado certo, cada situação deve ser analisada com cuidado. Existe uma série de prós e contras que deve ser sempre levada em consideração. Um dos pré-requisitos mais importantes para a realização da cirurgia é a estabilidade de grau por pelo menos um ano e meio. Além disso, alguns outros pré-requisitos envolvem a idade mínima de 22 anos e também a quantidade de grau a ser operada. Existem, a partir de um determinado nível, de um montante de grau, a cirurgia pode não ser possível de ser efetuada.